Olá, gente, tudo bom? Eu sou Rafael, sou membro da IEV, né? Eu tô aqui na IEV há 11 anos. Desses 11 anos, teve uns 3 anos que eu e a Amanda, né, minha esposa, a gente congregou no Bola de Neve durante uns 3 anos. E a gente chegou aqui em 2012 para 2013. E eu tive umas experiências com Deus, né? Que eu venho compartilhar com vocês, né? Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando começou, né? Assim, começou a partir do momento eu tinha uma vida normal, trabalhava, estudava e começando na faculdade, eu tinha 23 anos. E nesse período, eu já tinha tido contato com as drogas, com maconha, né? Quando eu era mais novo, mas não era nada assim, muito que eu usava demais. Eu não me considerava usuário, nem viciado, porque era uma coisa de vez em quando. Mas no período da faculdade teve uma época que teve um aumento, né? Teve um aumento no consumo, assim vamos dizer, né? E isso teve vários fatores que vieram para acontecer isso, né? Na época eu estava fazendo muitas atividades, trabalhando muito, fazendo faculdade, eu jogava bola pela faculdade. Aí eu também pegava uns serviços por fora e começou a ficar muita carga sobre mim. E aí quando eu passei o primeiro semestre da faculdade, aí eu conheci uma garota, ela engravidou, eu fui morar com ela nesse período da faculdade. E quando a gente estava mais ou menos 1 ano e pouco morando junto, foi que eu tive um problema sério de saúde, né? Que eu estava assim, fazendo coisas que eu não fazia, né? E ninguém sabia o que era ao certo, né? Eu comecei a viajar, gastar todo o dinheiro que eu tinha, estourar cartão de crédito, viajava, ficava 7 dias fora. E minha família não me achava, não sabia onde eu estava. E nesse período aconteceu muitas coisas, né? Eu vou tentar aqui ser o mais objetivo, assim, porque se fosse falar tudo, seria um vídeo muito longo. Vou tentar ser mais breve possível, né? Bom, primeira coisa que eu me recordo que aconteceu, assim, que foi muito estranho, eu estava praticamente assim, eu morava com a mãe da minha filha, mas eu não ficava em casa, ficava na balada, ficava saindo, usando droga, viajando, e não era assim, estava bem complicado. E aí, chegou no final do ano, eu simplesmente coloquei um monte de coisa no carro e fui para a praia. Eu fui para Peruíbe. Aí fiquei lá, me hospedei em Peruíbe e gastando dinheiro, achava que estava rico, mas não estava. Gastando sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhuma preocupação com o amanhã, né? Bom, aí foi indo, as coisas foram acontecendo e tal. E só que assim, eu estava sumido já, né? A minha família não sabia onde eu estava. Eu tinha ficado, já estava praticamente os 5 dias fora, né? E aí foi acontecendo várias coisas, né? Nesse período, a primeira coisa assim que aconteceu, que foi uma coisa que hoje, né? Quando você está vivendo isso, na hora que você está vivendo, sei lá, né? Quando você está meio doido da cabeça, parece que você não pensa, né? Mas eu estava indo para a praia, né? Na época eu tinha trocado de carro, estava com um carro bem
bem veloz, era um Vectra 2.2. E assim, simplesmente pelo fato do cara me ultrapassar na serra, eu na minha cabeça, né? Na minha cabeça que não estava boa, estava sem Jesus, eu achei que ele me ultrapassou e que ele estava, assim, como se diz no mundão, né? Me tirando. E aí eu fui ultrapassar ele de volta. E eu acelerei. E assim, na hora que eu ultrapassei ele, que eu voltei, eu estava lá na Serra de Santos, né, da Imigrantes. O carro girou, eu estava uns 150 por hora, assim. O carro deu, eu não sei quantos, eu chuto que uns 7 giros, assim. Praticamente girou, assim, meio que... Se ele não girasse, eu ia cair lá embaixo da Imigrantes. Que assim, foi muito perto do guarda-reio. Ele praticamente girou ali no guarda-reio, assim, né? E aí meu coração disparou, o carro ficou atravessado na Imigrantes. E aí eu consegui manobrar o carro e fui, né, coração... E aí fui lá para Bertioga. Aí beleza, lá... Fui para Bertioga e... né, naquela fase e tal, de assim, não tava bem da cabeça mesmo, né? Eu acredito que foram vários fatores isso. Eu acredito que não foi só por conta da maconha, eu não dormia direito, eu não me alimentava, eu andava no meio da balada, né? Prostituição e tudo mais. E o corpo chegou uma hora que deu PT, né? A mente também. Bom, isso aí foi uma coisa. Aí chegando lá eu lembro que eu cheguei em Peruíbe e tal, em Bertioga. Aí fiquei por lá tal, comi um pastel lá na Ribeira de São Lourenço ali, onde tem na entrada do condomínio ali. E aí fiquei lá e tal, comecei a conversar com o pessoal da barraca, me acalmar e tal. E aí eu falei, vou voltar para casa, né? E você vê como que quando a gente tá longe de Deus assim, a gente tem dificuldade de dizer não para algumas situações, né? E eu fiquei lá me acalmando e tal. Eu falei, vou voltar para casa. E aí comecei a limpar o carro, tinha comido pastel, tinha descansado, tal, não sei o quê. Quando eu falei, tô indo, aí tinha um pessoal do turno do pastel, que eles estavam saindo. E a gente ficou conversando e tal, e eles, vamos no pagode ali. E eu não sabia falar não, fui. Essa ida no pagode, aí eu fiquei até altas horas. Quando eu tô voltando para casa, eu bati o carro na traseira do outro carro ali na Bandeirantes. E tudo bem, daí bati o carro, o cara anotou a placa e tal, foi embora, beleza. Quando chegou lá onde eu ainda, né, entre aspas, morava com a mãe da minha filha, eu levei o carro para arrumar e eu tava tão assim fora da realidade que eu deixei o carro arrumando, peguei um ônibus e voltei para a praia. Eu achava que, né, o dinheiro tava brotando. Eu voltei para a praia e de ônibus. E aí fiquei lá uns dias tal até o carro ficar pronto. Nesse período não aconteceu nada assim muito grave, né? Mas fiquei lá tal. Aí voltei para pegar o carro. Peguei o carro, desci para a praia de novo, carro sem farol. Engraçado que a polícia não parou, fui até Peruíbe de carro, não teve problema nenhum. E aí dessa vez que eu fui para Peruíbe, assim, estou sendo repetitivo, né? Mas a cabeça não estava pensando, a cabeça não pensava. E aí eu fui numa praia lá em Mongaguá, que é Mongaguá, Mongaguá, que é do lado de Peruíbe. E aí a polícia acabou me pegando com droga, deu uma baita de uma confusão, parei numa delegacia. E engraçado que nesse dia, hoje eu sei, né, que eu estava tão endemoniado que assim, na hora que ele me algemou assim naquele corrimão da delegacia, né, e eles achavam que eu era um traficante, que eu era né, porque me pega lá, né, todo desfigurado na praia, né. E nessa época eu fazia faculdade, eu tenho um amigo meu que é meu amigo até hoje, que o pai dele é chefe do DEIC, da seccional lá de Santana. E aí, assim, os policiais me bateram e tal.
Aí na hora que eles me algemaram, que eu falei o nome desse meu amigo e do pai dele, aí eles me trataram diferente, né? Aí eles ligaram, eu dei o telefone, eles ligaram e tal. E eu não... Depois que eu fiquei sabendo que esse meu amigo foi lá com o pai dele, só que quando ele foi lá eu já tinha saído. E aí nesse dia que, assim, tinha hora que eu olhava pro lado assim, tinha uma pessoa ajoelhada orando na sala do lado. Ela sentada orando e eu ali, eu enfrentava os policiais assim, né? Eu falava um monte de coisa pro policial, o policial vinha, jogava aquele gás de pimenta, né? Jogava gás de pimenta em mim e tal. É o que eu lembro desse dia. Aí chegou na hora que, depois que eu falei o nome do pai do meu amigo e tal, né? E aí que eles começaram a me tratar diferente, chamar de doutor, viram que eu estudava, que eu trabalhava e tal. Aí eles começaram a me tratar diferente. E aí me liberaram, porque assim, eu não parava de falar um minuto também. E aí eles me liberaram, pegaram todas as minhas coisas que estavam no carro, seu carro vai ficar preso e você pode ir. E me deram todas as minhas coisas na minha mão, assim, né? Eu peguei, eu saí vendendo ali para quem queria o que eu tinha. E nesse dia eu fui, era mais ou menos, já estava anoitecendo, eu fui andando da Praia da Gaivota até Peruíbe a pé. Tipo, quem vê na rua, aqueles andarilhos andando no meio da rodovia lá, né? Não sei o nome da rodovia lá, da rodovia que tem ali na Mongaguá, Peruíbe. E assim, eu já estava bem magro, bem desnutrido, né? Eu lembro que eu andei a noite inteira. Eu andei, quando eu chegando em Peruíbe já era de manhã. Já estava raiando o sol. E eu estava com muita fome, muita sede. Aí tinha esses carrinhos de estrada, né? Chegando em Peruíbe. Eu lembro que eu cheguei assim, e eu falei, moça, só me arruma um copo de água e um pão com manteiga. Tinha um pessoal comendo assim, ficaram até meio assim assustados. A mulher me deu, agradeci e continuei andando. Aí quando eu andei, que eu cheguei até na primeira praia de Peruíbe ali, tinha um quiosque chamado, eu lembro o nome dele, é chamado Ondas Brasil, lembro até hoje. Aí o rapaz veio conversar comigo, eu não estava falando nada com coisa nenhuma, né? Aí eu tomei um banho lá no mar, voltei, ele fez um lanche para mim e tal, daí ele conversou comigo e ele perguntou, você lembra o telefone de alguém? Aí eu lembrava o telefone da minha mãe e eu liguei para minha mãe, aí já estava, né? Na hora que eu liguei para minha mãe, já estava o meu irmão, um amigo meu e a mãe da minha filha, né? Eles estavam lá já em Peruíbe me procurando, já porque eu já estava sumindo há uns dias, né? Bom, aí beleza, depois disso aí eles me pegaram, me levaram para casa e tal. E aí foi que eu fui para a primeira casa de recuperação. Aí, e nesse tempo, né, eu trabalhava, registrado tudo, fui dado como um abandono de trabalho e tal. Aí até depois voltar a resolver isso, né. Aí daí que eu voltei, passou uns dias, eu fui para uma casa de recuperação. Aí eu fiquei 20 dias nessa casa de recuperação. E aí alguns médicos me falavam. A doutora lá da época falou, não, acho que ele teve um surto, uma psicóloga, né? Mas aí os médicos falavam que não, ele tem transtorno bipolar. Ele vai ter que tomar remédio a vida toda. Foi o diagnóstico do médico da clínica, né, o psiquiatra. E aí beleza, eu fiquei lá por 40 dias nessa clínica, né? Teve até uma situação que a minha irmã conta, que teve, assim, que tinha uma época, na hora que eu cheguei na clínica, eu estava muito agressivo, assim, não agredindo as pessoas, mas eu queria fugir da clínica, eu não queria ficar e tal. Eles me amarravam, colocava camisa de força. E chegou no ponto que eles falaram, né, ligaram para minha família e falaram, ó, se ele não voltar, nós vamos ter que começar a dar choque nele, tratamento de choque, porque ele já tomou tudo que é os remédios mais fortes. E ele não dorme, ele não descansa. Ele quebrou todo aqui uma ala lá que era a ala dos que estavam pior lá.
que é a ala dos bonzinhos. Eu tinha quebrado todas as portas, que eles me amarravam, eu tirava a camisa de força e eu quebrava as portas, saía e eles me seguravam, assim, eles não sabiam mais o que fazer, né? E aí, graças a Deus, depois desse dia, que eles falaram com a minha irmã, ele falou, ó, ele tá melhorando agora, ele não tá mais assim. Eu comecei a retomar, né? Isso nessa primeira clínica. Aí nessa clínica eu fiquei lá nessa daí foi, se eu não me engano, 20 dias, se eu não estou enganado. Acho que foi isso. Fiquei lá por 20 dias e depois, né, tive alta e tal, aí fui nos médicos, ó, você vai tomar remédio a vida inteira, você tem transtorno bipolar, não sei o que, eu tomava um remédio e tal. Só que assim, depois não comecei a não tomar mais o remédio por conta própria, voltei a beber, sair e tal. E aí passou um tempo, né, eu tive problemas com a questão do carro, porque o cara tinha pegado esse Vectra da época que tinha batido, ele pegou de volta, vendeu para outra pessoa, a pessoa tomou multa e eu não estava muito bem, eu fui lá na agência, eu queria botar fogo na agência dele, aí chamou a polícia para mim, levou para casa de volta. Aí eu estava voltando a dar problema, daí eu fui internar novamente, aí foi outra casa de recuperação. Esse meio tempo, se eu não estou enganado, se passou 1 ano e meio, assim. Eu trabalhava, mas não ficava muito, não conseguia firmar nas empresas, tal. Eu saía todo dia à noite e tal. E aí foi 1 ano e meio, até eu ir para a segunda clínica. Nessa segunda clínica foi em Indaiatuba. Nessa segunda clínica eu fiquei 60 dias. Era uma clínica assim do estado, né? E ela foi um período mais difícil, assim. A realidade lá da clínica era uma realidade, até às vezes eu falo com o pessoal, né, que a gente vai nos trabalhos assim do Demais, que a gente vai nesses trabalhos de clínica de recuperação evangélica, que isso é uma bênção, porque a clínica do estado lá, assim, era pesada algumas situações, sabe? Pessoas abandonadas a vida inteira. Tinha algumas gangues lá de essas pessoas que, para não ser presa, elas fazem trabalho voluntário e elas acabavam roubando as pessoas lá dentro, os pertences e tal. É um lugar meio assim, mas, né, quando tá com Deus tudo dá certo, né? Bom, aí fiquei lá, saí de lá em 2006, 2006. Não, confundi. Não, eu acredito que eu saí de lá de 2007. Aí em 2007 a vida foi voltando ao normal, trabalhando, trabalhando e voltando a conquistar as coisas, pagando as dívidas que eu tinha feito na época, que eu tinha feito umas dívidas muito altas. Tinha feito uma dívida na época, mais de 20 mil reais estourado de cartão, de cheque especial, né? E foi um período complicado. Eu lembro que nessa época aí, quando eu saí da primeira clínica, né, mudando um pouco a cronologia da história, eu fiquei sem nada. Eu fiquei sem RG, fiquei sem certidão de nascimento, nada. Eu tinha perdido tudo. Eu sumi com tudo. Eu tive que procurar um cartório para tirar a certidão de nascimento, para tirar o RG, para dar entrada na empresa do INSS, até sair o INSS. Mas enfim, né? E aí dessa segunda clínica, quando eu voltei a trabalhar e tudo mais, aos poucos assim, né, passou algum tempo, porque eu vim ter um encontro com Deus, com Jesus, foi em 2012 para 2013. Então teve alguns anos aí assim, né, que eu não estava nem ruim, também não estava bom, tava ali, né. Nesse tempo, aí eu me recordo que numa empresa que eu estava, numa empresa de engenharia, que eu comecei a ouvir, tem um rapaz que ele tem um site, né, que chama Mário Persona. Ele tem o Evangelho em 3 minutos. Nessa época minha mãe já vinha aqui na IEV pedir oração por mim, mas eu comecei a ouvir o Mário Persona. Aí comecei a ouvir e tal,
Ele sempre falava uma mensagem, tal, tal, tal. Aquilo foi mexendo comigo, mexendo comigo. Durante isso, minha mãe também, ela vinha aqui na IEV, pedia oração, o pastor Clóvis, pedia oração em várias igrejas aqui, ela levava minha foto, pedia oração. E aí foi que eu comecei a vir na igreja aqui na IEV, né? Eu comecei a vir de domingo à tarde, e depois eu vinha de quinta, às vezes domingo de manhã. E aí foi vindo tal. Chegou um dia que o pastor Clóvis fez uma oração lá no culto, que eu lembro que eu estava precisando de emprego. Eu lembro até que o Rocco olhou para trás e falou: Deus vai abrir uma porta para você. E abriu uma porta na semana seguinte, né? Aí o Rocco me convidou para vir no Demais, né? Um pouquinho depois disso, né? Mas um pouco antes disso, né? Quando eu comecei a vir aqui, eu ainda usava maconha, ainda fumava. E eu jogava bola ali em 2 quadras, né? Uma ali no Alto de Pinheiros e lá no Vila Lobos. Aí eu me lembro que, assim, do nada, assim, eu já estava, nessa época eu fumava maconha, assim, vamos dizer, num período praticamente de uns 7 anos sequente, assim. Eu comprava todo mês, tal, e aí eu comecei a vir no culto e tal. De repente, eu nem pedi para Deus nada, mas não tinha mais vontade. Eu não tinha mais vontade. Aí, e eu tinha assim uma quantidade grande em casa, né? E eu comprava daquelas mais caras ainda. E eu tinha uma quantidade grande em casa. E aí, eu até conversei com um rapaz lá do Vila Lobos. Eu falei: cara, eu não tô mais com vontade de fumar maconha, cara. Ele, toma um suco de maracujá e tal. E ele fumava, pelo menos, não sei como é que tá hoje, né? E aí eu sei que eu perdi a vontade. Eu continuei vindo nos cultos, eu perdi a vontade. E aí chegou um dia que eu peguei, assim, muito rápido, assim, isso aí, questão de uma semana. Eu peguei o que eu tinha, maconha, negócio de acender, isqueiro, tudo, joguei na privada, puxei a descarga. Para não falar que foi a última vez, uma coisa que eu aprendi nessa caminhada também, que a gente não pode brincar. Porque eu já não fumava, já não tinha vontade mais. Mas daí eu fui jogar bola um dia, um pouquinho depois disso, e aí eu brinquei com o cara, né, e aí, tem um pra nós? Aí o cara já na hora me deu assim na minha mão. E eu, como eu tinha falado, eu fiquei sem graça e aí acabei ainda fumando. Aquela foi a última vez. E para honra e glória do Senhor já fazem 12, agora vai fazer 13, né? Que vamos passar o ano. E é graças a Deus, nunca mais, né? E aí assim, aí eu comecei a vir para a igreja, comecei a vir no Demais com o Rocco. O Rocco é um homem que eu, assim, tenho um amor gigante por ele, assim, como se fosse um segundo pai, uma pessoa com coração gigante. E aí ele foi tratando, nesse meio tempo, assim, eu comecei assim, porque quando tive encontro com Deus, parece que todas aquelas coisas que você fazia que não era bom, vem na memória, assim, né? E como se fosse passa um filme, né? E aí eu fui tratando várias coisas, né? Não era só questão da droga, era questão de perdão com meu pai, perdão que eu tinha que liberar com a minha mãe, questão de frustração que eu tinha por ter me separado na época da mãe da minha filha. E aí foi tratando aquilo, e aí eu fiquei uns meses assim, solteiro, né, orando para Deus, né, assim, direcionar alguém e tal. E só que um pouco antes disso, antes de eu casar, aí quando aconteceu tudo isso, eu já estava assim uns 4 anos que eu não tomava mais remédio por conta, né? E aí quando comecei a vir e tal, no demais, não sei o que, eu falei: não, agora vamos fazer a coisa certa, vou tomar o remédio. Aí peguei, marquei o médico e tal, fui no médico,
Conversei com ele, engraçado, na hora que eu estava chegando na fila na hora que eu estava na fila o postinho aqui do Viliar, aqui perto. O que tem aqui, se eu não me engano, é na rua de trás aqui. Aí tinha um pastor na minha frente, que ele estava indo buscar remédio. Eu lembro até hoje, era um pastor careca. Todo careca ele. E ele foi conversando comigo, conversando. E ele estava na minha frente, né? Aí quando eu lembro disso como se fosse hoje, assim. Ele falou assim, quando você entrar lá, você ora antes para Jesus colocar as palavras na sua boca. O que você vai falar para o médico? E ele falou isso e entrou. Aí eu fiquei lá e fiz essa oração. E na hora que eu entrei para falar com o médico, eu conversei e falei, doutor, o negócio é o seguinte, conversei com ele numa boa, né, assim, fumava, não fumo mais, tinha essa questão, tinha aquela questão, essa questão aqui está superada, essa outra questão também. Fui conversando com ele, assim, né, o que tinha acontecido nesse período período da igreja. Aí, depois que ele falou, tá bom, então o que você veio fazer aqui? Eu falei, doutor, se o doutor falar que é para eu tomar remédio, eu vou tomar, porque eu tenho que fazer o que é certo, né? Aí ele falou, não, então, você não precisa mais tomar remédio, você está curado. Só que assim, se você ficar mais de uma semana nervoso, você volta a me procurar. Você ficar nervoso é normal, a gente fica nervoso. O problema é você entrar num pico de nervosismo, de euforia assim, que você não vai ficar calmo. Você ficar mais de uma semana, 2 assim, aí você me procura. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, já tem 12 anos, né? Que foi liberado do médico. Eu já não tomava remédio, mas oficialmente curado da bipolaridade, 12 anos. E 3 médicos tinham falado, não, você vai tomar remédio a vida inteira, né? Então, para a honra e glória do Senhor, isso foi uma cura, né, que Deus fez na minha vida. Bom, aí daí para frente, as coisas Deus foi trabalhando e tal, aí eu fui morar sozinho, saí da casa, quando nesse período eu separei, eu morava com a mãe da minha filha, aí eu separei dela, daí eu fui morar na casa da minha mãe. Aí nesse período que eu fui para a igreja, eu fui morar sozinho, por conta. E eu orando e tal, aí Deus me abençoou com a minha esposa, com a Amanda. Só uma coisinha que eu tinha esquecido, daquela vez que eu tinha deixado o carro para arrumar e desci de ônibus, né, para praia. Na hora que eu voltei, assim, na hora que eu voltei e tal, e aí eu desci lá na Jabaquara e eu simplesmente não tinha dinheiro para pegar o metrô, nem o táxi, né? E eu não estava assim, vamos dizer, muito bem apresentável na época, né? Aí eu me recordo que eu desci do metrô, ali no metrô, eu sempre esqueço, é metrô Clínicas. E aí eu tentei pegar um táxi e tal, e o táxi não parava. Se eu fosse taxista também não ia parar. E aí eu peguei e subi ali no parapeito da ponte, né, que fica em cima da Avenida Sumaré ali. E eu olhava ali para trás, ali para baixo, né, vi os carros passando e eu ia me jogar. Daí tinha uma força que mandava me jogar e a outra que me segurava ali, né, por um tempo. E aí deu, não sei quantos segundos, veio um policial militar e me puxou assim, né? E aí eu comecei a chorar, não falando nada com nada. E aí ele me pegou e me levou, né, lá para onde eu morava, né? Que eu morava ali na Vila Madalena. E é interessante, né, que assim, teve algumas coisas que aconteceram interessantes aqui na igreja, né?
que depois de um tempo a gente fez amizade com algumas pessoas tal, e a gente estava um dia almoçando na casa da Silvia Diniz, né, e a Amanda, e conversando com ela tal, ela aí eu falava assim, o meu testemunho para ela tal, dela, você é o filho da Conceição tal, ela pediu oração aqui, então quer dizer, daí eu acabei fazendo amizade com quem tinha orado por mim, mas nem sabia que tinha orado por mim, né? E nós somos amigos, né? Graças a Deus, né? E aí nesse tempo assim, né? De igreja, né? As coisas, assim, não tem nem o que falar, assim, né? Da mudança, né? Né? Eu na época que eu parei a faculdade, né? Eu não queria... Eu não conseguia, assim, terminar as coisas. Eu começava, colocava aparelho, por exemplo, né? Colocava aparelho para consertar os dentes, não conseguia ir até o final. Começava um negócio e não ia. Graças a Deus, nesse tempo aí que a gente está junto, né? Eu coloquei o aparelho, terminei até o fim. E eu fiz um curso técnico, fiz outros cursos de especialização na área, assim, né? A gente passou dificuldades, assim, também, né? Não foi sempre mil maravilha nesse período, né? Mas graças a Deus, Deus sempre esteve com a gente, né? Porque a minha filha também sempre muito presente com a gente. E a Amanda também se formou em pedagogia, né? Tá fazendo uma pós, tá quase acabando. E assim, é só gratidão pela igreja, pelos irmãos, pelo pastor Clóvis, pelo Rocco. O Rocco é muito legal, o Rocco, assim, ele pega a gente de surpresa com as coisas. É interessante num culto do demais, né? Assim, para uma pessoa que, quando a gente está na igreja, você fala eu te amo, é mais fácil, porque você acaba convivendo com essas pessoas, mas quando você está no mundo e uma pessoa vem e fala assim, eu te amo em Cristo, aquilo foi que nem uma flecha no meu coração, né, que o Rocco fez. E é o amor de Deus, né, que transforma a gente, né. Então hoje eu venho aqui compartilhar esse testemunho, né, a honra e glória do Senhor Jesus. As batalhas vêm, as dificuldades vêm, mas graças a Deus eu sei que o que luta por mim não dorme, né? Ele não descansa. Então, apesar das lutas virem, hoje a vida, graças a Deus, a gente tem o fardo de Jesus, né? Que ele é leve, mas a gente batalha para estar com ele na glória, né? Amém, meus irmãos? Acho que finalizar por aqui e agradeço aí pelo irmão Ricardo aí que está gravando, paciente. Muito obrigado, pastor Clóvis, pastor Ageu, porque também assim, né, por exemplo, às vezes as pessoas entram na igreja e a gente não sabe como a pessoa está, né? Eu vim aqui na IEV no começo, eu não conseguia ficar nem de pé na hora do louvor. Eu não sei se era força física, falta de força física, ou se era opressão, né, do diabo, não sei dizer o que era, mas eu não conseguia nem ficar em pé, eu não tinha força nem para ficar de pé. Então, assim, tudo que Deus fez na minha vida, eu agradeço muito os irmãos, e principalmente a Deus, né? Amém, meus irmãos?